Vocês me mandaram um vídeo de um querido chamado Série Maníacos. Não sei se é querido ou se é desquerido, porque eu não conheço. Então tô conhecendo você agora, cara, se você tá vendo esse vídeo. E o Série Maníacos fez um vídeo aqui sobre fusão de gigantes nos streamings. Eu não tô sabendo sobre essa notícia. Não sei nem se é uma notícia ou se é só uma opinião dele. Então vamos ver. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre fusão dos streamings. Fusão de gigantes é o fim da guerra dos streamings? E logo aqui de cara, pelo título, eu preciso responder essa pergunta. Pode ser até a fim da guerra dos streamings, mas é uma intensificação da guerra do você, consumidor, com streaming. Porque fusão só tem como resultado aumento de preço, tá bom? Então vamos lá. E monopólio, no caso. Vamos lá, fusão dos gigantes é o fim da guerra dos streamings? Me diga. Será que a guerra dos streamings está prestes a entrar em um importante novo capítulo? Será que o público e o mercado já escolheram os vencedores dessa batalha? Hoje o papo é sobre um movimento interessante que está acontecendo na indústria do entretenimento e que pode mudar tudo. Eu fico me perguntando, será que a fusão de streamings é a salvação? Cara, esse é um papo muito legal que todo série maníaco precisa. Não é a salvação, definitivamente. A fusão de streaming, ela não somente forma monopólio. Precisa estar por dentro. Faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final porque vai te ajudar muito. Eu montei aqui uma linha cronológica importantíssima. Vamos começar lembrando uma coisa muito importante. Antes mesmo de existir essas diversas plataformas de streaming, em 2007 a Netflix mudava a estrutura da indústria do entretenimento ao lançar o seu serviço de streaming. Essa era uma época onde a mídia física e a TV eram as únicas formas de você consumir séries e filmes dentro de casa. Ou você dava... Não era a única forma, não. Não era a única, não. E a gente sabe que não. Qual é a outra forma? Aquela que mitiga as contradições capitalistas. Me dizem aí no chat. Me digam aí no chat, por favor. Me digam. Dava play no seu DVD ou você ligava a TV num determinado horário. E o mais interessante disso tudo é que os grandes estúdios de Hollywood, que sempre foram os únicos donos das séries e filmes, não tinham muito medo da Netflix lá em 2007. Eles viram aquilo lá e falaram, interessante. Tem um carinha novo aí lançando uma parada. Beleza, assiste em casa, mas isso aqui não é nada. Deixa pra lá. Isso não vai dar certo. E os estúdios... É assim, na verdade, os streamings, eles não se demonstraram como uma ameaça forte à lógica dos estúdios até a pandemia, tá? É claro que a Netflix cresceu, os streamings cresceram, até mesmo antes da pandemia, cresceram forte. Se tornaram, de certa forma, um competidor com as salas de cinema, mas ainda assim... a ameaça não era como hoje. Era um sistema de competição, e como competição normal dentro do capitalismo. Agora, depois da pandemia, o crescimento dos streamings acelerou. Tá ligado? Porque as pessoas ficaram dentro de casa, as salas de cinema ficaram dentro de casa, né? Mas, enfim, as salas de cinema fecharam. E se iniciou uma crise do mercado exibidor internacional. Né? E com a crise do mercado exibidor, o mercado de streaming aproveitou essa brecha e cresceu absurdamente nesse sentido, criando, inclusive, um hábito cultural nesse espectador que passa a gostar de assistir filme em casa. Porque, veja, antes da pandemia, o streaming cresce bastante e, assim, se mostra como um competidor, mais uma vez, mas ainda assim, havia um hábito construído historicamente pela sala do cinema de que a experiência do cinema é diferenciada e tudo mais, por mais que os preços já estivessem altos e tudo mais, a galera tinha o hábito de ir à sala do cinema, ir a uma estreia, os grandes blockbusters da Marvel, que estava ainda em voga, crescendo muito e tudo mais. Com a pandemia e as salas de cinema fechadas, a galera começou a o próprio mercado de streaming, a partir da massificação do seu processo, a massificação de seus produtos e tudo mais, começou a criar um hábito, um costume, um consumidor, um gosto específico. Gostos são construídos e no capitalismo, gosto é demanda. Quando esses gostos passam a ser construídos, se cria um espectador específico para o streaming. E quando esse espectador é criado, as pessoas passam a ter gosto de assistir streaming e se distanciar da experiência da sala do cinema. Que pode até ser uma experiência melhor. Mas a experiência não é a única coisa que impulsiona o espectador a consumir. É também a experiência, mas também o valor, também o preço.
para além da experiência e do preço, se oferece também uma experiência diferente no streaming. Por exemplo, a falsa sensação de que o streaming te oferece tudo. Então você não precisa ir para a sala de cinema para assistir seu filme. Eu te ofereço tudo aqui no meu catálogo. Só que isso é falso, a gente já sabe. Olhavam isso como uma grana fácil, vindo de um produto que talvez nem desse certo. Porém deu certo, deu muito certo. A Netflix foi crescendo, conquistando assinantes atrás de assinantes, foi desenvolvendo uma tecnologia de reprodução de vídeo pioneira e se tornou aquilo que Hollywood não esperava, um estúdio. Só que a Netflix entendeu bem cedo que seria inviável se ela apenas comprasse séries e filmes dos outros. Ela precisava desenvolver seus próprios produtos originais. E foi com esse raciocínio que surgiram suas primeiras produções originais lá em 2013, House of Cards, Hemlock Grove e Orange is the New Black. Pouco tempo depois, praticamente todos os estúdios chegaram à conclusão que eles também precisavam ter suas próprias ofertas diretas para os consumidores. E com isso, começou aquela corrida entre os estúdios para o lançamento de plataformas próprias de streamings. Na época, a Warner lançou a HBO Go, depois HBO Max. A Amazon lançou o Prime Video, a Disney o Disney Plus e assim por diante, como um efeito cascata que foi reverberando por toda Hollywood. Com essa massificação de disponibilidade de streaming, começou a surgir uma guerra ferrenha para atrair a atenção do público, que começou a ponderar melhor sobre quais plataformas assinar e que tipo de conteúdo consumir. Afinal, todo mundo valoriza seu rico dinheirinho, né? Não dá pra sair assinando tudo por aí, não. Eu não sei... Porque assim, a sala de cinema, ela continua sendo cara, mas é aquilo que eu sempre digo pra vocês. Para além do consumo da sala de cinema ser caro, existe todo um estímulo de consumo quando você vai para o cinema de shopping. Você não consome só a sala de cinema. E mais do que isso, você não vai no cinema sozinho. É claro que tem gente que gosta, eu gosto também, mas a tendência é que você não vá no cinema sozinho. Então você vai 2 pessoas pro cinema e você paga R$80 se você paga um cinema de inteiro nas grandes cidades do Brasil. Tá ligado? Com R$80 você assina 2, 3 serviços de streaming aí. E tem acesso a um catálogo grande de filmes, supostamente te oferecem tudo, e que você pode assistir todos os dias. As pessoas passam a ponderar isso, sobretudo a partir da pandemia, depois do que eu falei pra vocês agora há pouco, e passam, enfim, a assumir o gosto por assistir em casa. Não sei se vocês se lembram, mas essa corrida inicial da guerra dos streamings fez com que plataformas de nicho como o Quibi, especializada em séries e programas de 10 minutos de duração na vertical, surgissem e morressem com a mesma rapidez. Eu sempre fui um hater do Quibi, o diretor lembra que eu achava uma bosta esse negócio de só ver série no celular na vertical. Já os grandes players do mercado precisavam inovar ainda mais nas produções. Mas hoje em dia tá já começando a surgir série pra TikTok, pra esse tipo de formato, né? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema.
gerando um gasto gigante que nem sempre retornava para os cofres como lucro. Anos depois, começamos a notar que nem todos os streamings vão sobreviver. O principal expoente recente desse movimento foi a fusão da Warner Bros. Com a Discovery, agora conhecida como Warner Bros. Discovery. Sob a mão de ferro de David Zaslav, novo presidente do conglomerado, produções de pouca audiência foram canceladas e retiradas do HBO Max sem cerimônia. Não tá bom? Ninguém tá vendo? Tira da plataforma, tira do catálogo. Pô. É aquilo que a gente sempre fala. No capitalismo, não há interesse por disponibilizar as coisas. Se você tem interesse por determinada coisa, foda-se. Se não há demanda por elas, tira de catálogo. O interesse no capitalismo, o interesse da criação de determinada coisa não é atender às necessidades das pessoas, mas o lucro. A função da coisa criada no capitalismo é lucro. E se não há a propensão de lucro para determinada coisa, e portanto a produtificação dessa coisa, essa coisa simplesmente não será exibida. Sacou? Então quando eu digo para vocês que há uma falsa sensação de disponibilidade de tudo no streaming, é isso. Porque se não houver interesse, porque aquele produto não tem a propensão de gerar lucro, ele simplesmente não estará no catálogo. Teve filme totalmente produzido que foi engavetado. Vocês lembram do caso lá do filme da Batgirl. O foco da WBD passou a ser propriedades intelectuais já solidificadas, continuações e reality shows. As duas plataformas sob controle da empresa, HBO Max e Discovery Plus, foram unidas em um único serviço que saiu agora, o Max. Aliás, a Max, né? É a Max, é no feminino, sabia? É a Max. Eu tenho dificuldade de falar a Max, ou melhor, o Max. E a promessa dessa nova plataforma é de juntar a programação de renome da HBO e as grandes marcas da Warner com os realities e documentários True Crimes da Discovery. E vamos combinar, essa ideia era muito boa. Porém, na prática, a Max ainda está naquela fase de se provar. O lançamento, há poucas semanas, foi cheio de problemas técnicos, cancelamentos dos descontos vitalícios e o catálogo acabou que não foi tão robusto assim em relação ao que foi prometido. Mas isso meio que abriu a porteira da oportunidade para que outras empresas fizessem o mesmo. Nos Estados Unidos, a Disney tem o Disney Plus, o Hulu e a ESPN, e eles resolveram criar um pacote em que o Hulu funciona como uma aba dentro do Disney Plus, fazendo assim com que o espectador assista todos os conteúdos sem precisar assinar duas plataformas diferentes. No Brasil vai acontecer algo parecido. Nós não temos o Hulu aqui no Brasil, mas nós temos o Star Plus, que recebe várias séries do Hulu. Em junho, o Star Plus vai ser descontinuado, vai acabar, e seu catálogo será uma aba dentro do Disney Plus, incluindo as transmissões ao vivo de eventos e esportes da ESPN. Mas enquanto algumas empresas preferem unir suas plataformas distintas, outras preferem simplesmente desistir do mercado. É o caso do Lionsgate Plus, que chegou ao Brasil como Stars Play, brigou com o Star Plus para ter o nome Star no nome, e olha que irônico, daqui a poucos meses, nenhum dos dois Stars vai existir mais. Só que o fim do Lionsgate no Brasil foi uma brecha que o Prime Video viu para se posicionar de forma estratégica nessa guerra de streamings. Tinha uma outra plataforma de streaming que tava de olho no Brasil, que tava, opa, talvez eu lance aqui nesse país dos tupiniquins, será que é uma boa ideia? Estou falando do AMC Plus, e eles quase chegaram ao Brasil, mas eles olharam aqui e falaram, opa, essa briga aí tá bizarra, talvez seja melhor não. E ao invés de eles lançarem sua própria plataforma de streaming no Brasil, o AMC decidiu que iria assinar um contrato de distribuição com o Prime Video para que eles fossem a casa da sua propriedade intelectual mais valiosa, o universo de The Walking Dead. Não é só isso não, o AMC também tem os direitos de explorar e adaptar as obras da escritora Anne Rice, e depois de tanto tempo, não só todos os spin-offs de The Walking Dead em breve chegam ao Prime Video, já tem um lá, mas também a série Entrevista com o Vampiro e Bruxas de Mayfair. Eu particularmente acho esse movimento do AMC brilhante. Então, não é brilhante, né, gente? Porque vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui? Vocês estão percebendo? É aquilo que eu sempre falo pra vocês. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. O capitalismo tende ao monopólio. E porventura, nos momentos em que ele está em crise, ele vai passar a tentar disponibilizar uma heterogeneidade de escolhas na tentativa de responder a essa crise. E nesse momento, surge uma pancada de serviço streaming. Uma pancada. Que supostamente oferece um ambiente de competitividade entre eles. Entretanto, o capitalismo tende ao monopólio. E os grandes agentes desse mercado vão englobando aos poucos os outros.
E o resultado disso é que, assim como antes do momento de heterogeneidade, o fim disso tudo é o mercado monopolizado na mão de poucos. Então, no final das contas, é Disney, Prime, HBO e a Netflix. No final das contas, todos esses streamings que passam a surgir vão tudo virando satélite ou englobados dentro de um único lugar. E o resultado disso é aumento de preço. Então, assim, gente, não cai em papinho de liberal que vem aqui pra falar pra vocês assim: vocês estão querendo regulamentar o streaming, e aí regulamentar o streaming vai aumentar o valor. Não! O capitalismo tende ao monopólio, e dentro das suas próprias contradições, ele vai aumentar o valor. É a dinâmica interna do capitalismo. E o Estado, ele tenta regular isso na direção de tentar quebrar esses monopólios, mas ele não faz, porque o Estado, no capitalismo, é o balcão de negócio da burguesia. Ele atende aos interesses dessa burguesia. Percebe? Ele atende aos interesses da burguesia. Então, no final das contas, vão ser esses grandes estúdios que vão dominar o mercado e ponto. Vai surgir um streaming aqui? Vapo. Abocanha. Abocanha. E liberal vai estar falando pra vocês o tempo todo que regulamentação do streaming que é o problema. Você vai para os principais países no mundo e tá tudo regulamentado, ou a discussão tá avançada, e a gente aqui não avança nessa discussão. E sabe qual é o problema de não avançar na discussão da regulamentação do streaming? Para além de não termos a soberania daquilo que é transmitido e exibido no Brasil, de poder regular o que é transmitido e exibido no Brasil, é a ausência de fomento para o cinema brasileiro, para produto nacional. Mas aí eu não quero financiar cinema ruim. Cara, não assiste então. Porque fomenta o cinema brasileiro significa crescimento de uma indústria subaproveitada no Brasil. E, porventura, a partir do crescimento dessa indústria, emprego, botar comida na mesa das pessoas. É isso que significa, no final das contas. Não é só sobre o filme que a gente quer assistir, não. Eu quero assistir cinema brasileiro nos cinemas. Eu quero isso. Mas não é só sobre isso. É sobre o crescimento de um setor subaproveitado no Brasil. Como isso acontece? A regulamentação do streaming, ela parte do pressuposto de que os streamings também vão pagar com Condecine. Mas aí, Felipe, você falou pra mim que a regulamentação do streaming não ia aumentar o valor. Como é que não vai aumentar se você vai criar imposto? Toda atividade econômica de audiovisual no Brasil, seja ela nacional ou estrangeira, paga um tributo chamado Condecine. E o Condecine é um tributo sobre a pessoa jurídica e não sobre a pessoa física. Beleza? Felipe, mas isso não significa nada. Sendo pessoa física ou ser pessoa jurídica, a empresa, evidentemente, vai botar esse valor que ela paga no valor final. Não. Porque a Condecine é um tributo que alimenta o Fundo Setorial Audiovisual, que é um fundo destinado para produções de audiovisual brasileira. O que significa isso? A Netflix, caso seja regulamentada, ela vai ter que pagar a Condecine. E pagando a Condecine, o que ela faz? Ela vai alimentar através da Condecine o Fundo Setorial Audiovisual. Fundo Setorial do Audiovisual esse pelo qual a própria Netflix pode resgatar esses valores. Então ela paga a Condecine, alimenta o Fundo Setorial Audiovisual e ela mesma pode tirar esse dinheiro de novo da Fundo Setorial Audiovisual. Só que qual é a diferença? Que quando ela tirar esse dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, ela tem que garantir que esse dinheiro está sendo usado para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Então veja só, é essa empresa resgatando o dinheiro de volta para produzir conteúdo audiovisual brasileiro e lucrar com isso. Então assim, esse dinheiro não tem que ir pro valor final, porque ela tá resgatando de volta. E tá resgatando para produzir. Você tá entendendo? O tamanho da canalice de liberal que fala esse tipo de coisa? De que regulamentação de streaming aumenta o valor? Não aumenta, caceta. Não aumenta. Não tem como. Vai aumentar o valor? Porque vai aumentar o valor. Porque o capitalismo tende ao monopólio. É isso que a gente tá vendo aqui no vídeo. Por mais que em primeiro momento
surja uma pancada de streamings, o capitalismo tende ao monopólio. E os principais agentes desse mercado vai englobar geral. E quando eles englobam geral, a tendência é aumentar valor. E é isso que a gente está vendo. A Netflix aumenta cotidianamente os valores dos seus serviços. A HBO Max, a Max agora, que antes custava, sei lá, R$ 9,90, se não me engano, hoje já tá custando sei lá quanto. A Prime Video custava R$ 9,90, hoje já tá custando 20. Esse é o caminho. O problema não é a regulamentação. Ao invés de eles gastarem uma fortuna tentando lançar seu próprio serviço de streaming no Brasil, eles ganham dinheiro licenciando suas séries mais valiosas pro Prime Video, que já possui uma base de assinantes enorme por aqui. E na verdade, esse sempre foi um posicionamento estratégico do Prime Video. Eles querem ser uma espécie de marketplace para outras plataformas, além de ter suas próprias séries. O MGM Plus, serviço da MGM, que é um dos estúdios comprado pela Amazon, foi relançado como um canal dentro do Prime Video. Sem falar que o MGM Plus comprou várias das séries que estavam no Lionsgate Plus para fazer parte do seu catálogo. Outra plataforma de streaming muito popular, principalmente para quem gosta de anime, recentemente também assinou um contrato para ser um canal dentro do Prime Video, que é o Crunchyroll. Ou seja, muitas pessoas podem acessar vários streamings dentro do Prime Video. Eles estão mandando muito, eu acho isso genial. Outra plataforma novata que chegou ao Brasil há poucos meses foi a Universal Plus, responsável por distribuir os conteúdos da NBC Universal. Só que a Universal Plus é meio complicado você assinar, ele é meio que um complemento da Claro TV Plus ou um pacote do Globoplay. Eles deram uma dificultada aí, quem quiser assinar o Universal Plus, que é bem desconhecido, nem todo mundo sabe que chegou aqui, não tá fácil de assinar assim também, não sei porquê, devia ser mais fácil. Mas aqui fica a grande questão desse vídeo. As fusões de streamings são o futuro dessa guerra? Olha, É o caminho, mas é o caminho do capitalismo mesmo, não é o caminho só dos streamings. O caminho do capitalismo é o monopólio. Acredito que pode ser sim, mas tem uma outra solução que começou a ser aplicada e está dando o que falar na indústria. No começo do vídeo eu falei sobre aquela jogada onde muitos estúdios preferem licenciar conteúdo para uma plataforma grande como a Netflix. Pois é, isso meio que voltou a acontecer bastante recentemente. Que permanece sendo um monopólio, que nesse sentido, basicamente, esses grandes agentes do mercado continuam sendo os responsáveis por distribuir esses produtos. No final das contas, o assinante ele assina o mesmo produto. A jogada que surpreendeu muita gente, a Warner Bros. Discovery licenciou conteúdos da HBO para serem exibidos na Netflix. Até alguns anos atrás, isso seria um sacrilégio. Nunca isso seria viável. A HBO sempre falou, nós temos conteúdo premium e quem quiser só vai assistir na nossa plataforma. Esse é o valor da nossa plataforma. Mas não, eles licenciaram pra Netflix, cara. Eu nunca imaginei ver Six Feet Under, Sex and the City, Band of Brothers e outras na Netflix. Eu acho isso uma ótima jogada. A WBD dá um gostinho das suas séries premium dentro do maior streaming do mundo e se você quiser mais, tem que assinar o Max. A Max. Só que eu duvido que Game of Thrones ou A Casa do Dragão algum dia vá ser licenciado para Netflix. Não, isso aí seria um surto, eu duvido muito. Essa é uma propriedade intelectual muito valiosa que precisa ser exclusiva da Max. Essa é a minha opinião. Eu não acho. Se eu fosse eles, essa eu falava, quem quiser ver tem que vir aqui para nós. Mas esse é um jogo que ele pode ser considerado ganha-ganha. Por um lado, a Netflix coloca obras de renome no seu catálogo, trazendo mais assinantes, e a Warner Bros. Discovery ganha uma grana com algo que já estava produzido, que estava lá parado sem tanta atenção assim na plataforma deles. Ninguém estava correndo para ver Band of Brothers na Max, ou Sex and the City antigo, ou Ballers, que eles colocaram na Netflix. Então, puta, pra eles é um dinheiro que veio do nada, que é um sonho. E essa movimentação, eu notei, também foi adotada pelo Paramount Plus, que também licenciou algumas séries pra Netflix, como Yellow Jackets e Yellowstone, por exemplo. No caso do Paramount Plus, eles licenciaram a sua série mais valiosa, a sua propriedade intelectual mais valiosa, que é Yellowstone. Só que eles deram um golpe. Eles mandaram só 3 temporadas pra Netflix. E a terceira temporada de Yellowstone tem um gancho desgraçado. Então quem quiser ver as outras 2 temporadas
temporadas que já existem, vai ter que ir pro Paramount Plus. Sem falar nos spin-offs de Yellowstone. Aí tem 1923, 1983, 1986, né, na verdade. E estão fazendo outros tantos. Gostei, Paramount Plus fez um golpe bacana aqui. Só que toda essa retroalimentação dos streamings gerou umas críticas por aí. Eu tava lendo uma entrevista do Judd Apatow, aquele diretor de comédia bagaceira, ele fez o Virgem de 40 anos e o Ligeiramente Grávidos. Ele estava comentando essa nova onda de licenciamento entre plataformas e ele acredita que isso pode acabar ou limitar a criatividade dos criadores, dos showrunners, dos produtores. O raciocínio dele é o seguinte, pô, por que algum streaming vai colocar 200 milhões de dólares numa nova série que pode flopar, se você pode gastar metade disso licenciando uma série famosa de um serviço rival que tem um público cativo? No final das contas, o que me parece é que os streamings estão voltando àquele estágio inicial da oferta de conteúdo televisivo, não só pela questão das fusões, criando assim menos plataformas, mas também pelo licenciamento com as mesmas produções em diferentes streamings. É porque assim, quando você funde as plataformas, não necessariamente essa fusão vai te oferecer mais catálogo, tá ligado? Porque você vai fundir um outro catálogo com o seu, mas isso não significa que todo o catálogo que vem do outro lugar vai ser adicionado naquele catálogo. Tá ligado o que eu tô querendo dizer? É o que fizeram com relação à Max. A galera acreditou que depois da fusão ia ter um catálogo enorme e tudo mais. Não, mas você vai tirando aquilo que não funciona do catálogo nessa oferta. Então, assim, vai diminuir a oferta pelo número de streamings, pelo monopólio que se constrói e vai aumentar o preço. Sem falar, né, no novo normal, que são os planos mais baratos com anúncios, onde muitos dos assinantes vão se ver obrigados a voltar a consumir os mais odiados intervalos comerciais de TV, porque o streaming ficou muito caro e a única forma de você economizar é pagando menos, mas você vai ter que assistir comercial. Ou seja... Mas assim, como ele fala isso aqui, parece que é uma coisa natural, né? Mas não é natural. Não é natural. Os streamings vão ficando mais caros pela própria dinâmica interna do capitalismo. E para corrigir esse problema, muitas aspas aqui, para continuar tendo acesso a uma assinatura popular, eles vão lá e metem propaganda para ganhar mais. Para ganhar mais. Vocês estão entendendo qual é a dinâmica? Já voltamos pra TV. E a graça dos streamings era isso, né, diretor? Não ter comercial. Para isso que a gente assinava essa desgraça. Eu só sei que eu tô muito curioso para ver como essa guerra dos streamings vai se desdobrar. Eu ainda acredito que teremos mais uma ou duas plataformas desistindo dessa guerra dos streamings aí nos próximos anos. Vamos ficar... Assim, as plataformas vão desistir da guerra dos streamings por conta do monopólio. Não porque elas desistiram, mas porque elas se veem obrigadas em determinado momento, visto que os principais agentes desse mercado vão englobar, vão botar pra dentro a parada. Tá ligado? É mais ou menos como funciona no capitalismo tardio, a Amazon, que chega e engloba todas ou destrói as livrarias locais, por exemplo, tá ligado? E vai comprando as principais players que vão surgindo no mercado. É assim que funciona. Agora, a guerra dos streamings vai acabar? Ela vai se arrefecer porque se destruiu a competitividade. Porque o capitalismo tende a esse lugar. Vai sobrar os principais agentes e pronto. Vai sobrar os principais agentes e pronto. Vai sobrar Netflix, vai sobrar Max, vai sobrar Prime e vai sobrar ali a Apple Plus e pronto. E pronto. Vai ter aqueles streamings alternativos, mas esses streamings alternativos não oferecem exatamente um perigo para esses grandes agentes do mercado, MUBI, Filmica e etc. Mas mesmo assim, a MUBI, por exemplo, ela tá dentro da Amazon também. E no final das contas, é monopólio. E assim, o vídeo do querido aqui, assim, eu achei bastante informativo, gostei bastante da forma como ele comunica e tudo mais, mas ele tende a trazer uma visão do mercado sobre isso tudo. Pô, olha só, jogada de mestre deles aqui, do que eles fizeram. Mas quem vai se fuder é você. Você que tá aí. Porque todas essas jogadas de mestre do mercado afetam o teu bolso. E aí afetam de verdade, não é a regulamentação de streaming, não. É o monopólio. É o fim da guerra dos streamings. Tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo pra membro, só pra você, cara. E você não é membro ainda. Tá perdendo o que? Tá esperando o que pra virar? Curtiram o vídeo?